E eu hoje gostava de vos falar da segunda melhor coisa que me aconteceu na vida. Segunda melhor coisa que me aconteceu na vida. A melhor é a salvação que Deus operou em meu favor. E que nós acabamos agora mesmo de relembrar uma vez mais, e nunca é por demais relembrar o grande amor com que fomos amados, a grande salvação que Deus operou em nosso favor. E hoje vou falar-vos de alguém que tem o mesmo nome que a segunda melhor coisa que me aconteceu na vida. E já vão perceber porquê. Segundo a Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. E vamos ler. Eu estava de ler mais alguns versículos, mas por economia de tempo, nós vemos aqui Paulo, as suas últimas palavras escritas de um homem aparentemente e provavelmente desanimado não com o Senhor, mas desalentado e desiludido com o abandono de várias pessoas. No início desta mesma carta, Paulo diz: bem sabes isto, que todos que estão na Ásia me abandonaram. Lemos isso no capítulo 1, versículo 15. E vemos aqui no versículo 10 que Demas o desamparou, só Lucas está comigo. E, de facto, Paulo está sozinho, excetuando Lucas, que está fisicamente com ele. Nós vemos que Paulo estava praticamente sozinho, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhes seja imputado. E no versículo 21, Paulo cita algumas pessoas que saudavam a Timóteo, ou seja, eram pessoas que estavam relativamente próximas dele, não estando fisicamente com ele, estavam perto o suficiente para poder enviar saudações para Timóteo. Então, versículo 21, ele diz assim: procura vir antes do inverno, Eubulo e Púdens e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. Cláudia é o último nome que Paulo menciona, para além do nome do Senhor Jesus Cristo, não é? Mas o último nome de um irmão na fé que Paulo escreve, que é Cláudia. E alguns saberão, a maior parte talvez saiba, que Cláudia é o nome da minha esposa, e daí a segunda melhor coisa que me aconteceu na vida, a seguir à salvação que Deus operou e me ofereceu de graça por meio da fé. Então, Cláudia, só temos esta passagem. Eu sei que eu não vou especular aqui sobre ela. Há algumas especulações que se podem fazer sobre esta mulher, Cláudia. Alguns que dizem que pode ser a mulher de Pilatos, porque segundo a história, ou segundo a tradição, Cláudia era o nome daquela mulher que veio ter com Pilatos, a mulher de Pilatos veio ter com ele e dizer que não te metas na causa desse justo, porque muito sofri num sonho por causa dele. Há quem diga que ela será convertida, em alguns filmes aparece Cláudia como sendo uma crente. Há uma certa tradição à volta disso. Se seria esta ou não é muito relevante, mas já iremos falar um bocadinho no final sobre Cláudia. Eu quero focar-me um pouco no início desta exposição sobre o significado do nome Cláudia. Cláudia é um nome latim, que significa... Alguém sabe o que é que significa Cláudia? Não? Alguém sabe o que é que significa claudicar? Não? Como? Falhar, sim. Perto disso. Significa mancar. E Cláudia, do latim, significa coxa, manca, aleijada. Eu lembro que há uns 20 anos ofereci à Cláudia um quadro daqueles que se vendiam com o nome e com características, por aí fora. Aquilo era tudo coisas boas, não é? Nunca encontrei nenhum quadro a dizer que fulano é uma pessoa má, que não perde uma oportunidade para deitar os outros abaixo, para se aproveitar dos outros. Nunca vi nenhum quadro desse, é tudo coisas boas. E mesmo o nome, não aparecia lá. Cláudia vem do latim coxo. Não vem. Também não, senão eu não comprava aquilo. Ou pedia, olha, alterei o texto e ponha uma coisa mais bonita.
aparecia delicada. Pode ser até que seja, signifique delicado, porque alguém coxo é alguém que tem uma perna delicada ou uma perna com alguma dificuldade. E isto faz-me lembrar o seguinte, que por vezes nós temos tendência a relativizar as nossas falhas ou as falhas daqueles de quem gostamos. E temos de ter cuidado com esta postura de relativizar as falhas. Por exemplo, às vezes há pessoas que são extremamente desagradáveis, não medem as palavras e falam de qualquer forma com as outras pessoas. E depois o que é que normalmente se diz? Ele tem uma personalidade forte. Ou a própria pessoa diz, eu sou frontal. Isto é relativizar, quando a pessoa às vezes é mesmo mal educada e rude no trato. Por vezes, há alunos na escola que não querem saber daquilo para nada, não fazem nada nas aulas, e depois o que é que se diz? Ele é distraído. Tenta-se relativizar as falhas. E mesmo, por vezes, em vez de se usar num contexto mais bíblico, em vez de se usar num contexto mais cristão, de igreja, em vez de se usar a palavra pecado, nós ainda agora cantamos uma música trazendo as dores, falhas e pecados. Não foi? Como nós cantamos agora mesmo. Por vezes evita-se usar a palavra pecado. Usa-se falhas, faltas, dificuldades, defeitos, lutas, mas não se usa a palavra pecado, porque a palavra pecado é demasiado dura. E por vezes, até na exposição bíblica, nas mensagens, não se ouve falar de pecado. Certas exposições bíblicas suavizam a gravidade do pecado. Ignoram a gravidade do pecado. Isso é particularmente sério e grave. Porquê? Porque se não mencionarmos, se não fizermos com que as pessoas percebam o seu estado de pecadoras, elas não podem compreender a necessidade que têm de um Salvador. Portanto, é importantíssimo não abdicar de falar do pecado. Não porque tenhamos gosto em atirar as falhas, os pecados à cara das pessoas, mas sim porque é uma necessidade para compreenderem e para aceitarem a salvação que Deus oferece. Até há uma Bíblia que, segundo sei, uma tradução portuguesa de um entendido, de um estudioso do grego, que nem encontramos lá a palavra pecado. Porque a ideia de alguns é que pecado é uma construção das religiões e não tem base bíblica, então traduzem, não sabem como é que traduzem a palavra pecado, mas, segundo sei, nem aparece nessa tradução do Frederico Lourenço, um professor e um entendido do grego, nem aparece essa palavra. Porque não interessa. Mas é importante nós falarmos do pecado porque o Senhor Jesus Cristo, por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. E mesmo o Senhor Jesus Cristo, que por vezes é tido pelo mundo como uma pessoa que veio dar uma panorâmica mais ligeira da lei de Deus, tentar suavizar certas coisas, ele próprio diz, sabeis o que é que foi dito aos antigos? Não matarás, mas todo aquele que, sem colorizar e disser mal do seu irmão, no seu coração cometeu homicídio. E qualquer homem que olhar para uma mulher desejando-a, comete adultério. Portanto, mesmo o Senhor Jesus Cristo não veio aqui suavizar a gravidade do pecado. Portanto, cuidado com suavizar, com relativizar o pecado. Todos nós devemos admitir que somos falhados, que somos pecadores, para assim podermos lidar com as nossas falhas. Porque, como se costuma dizer, o primeiro passo para recuperar de um vício ou de qualquer problema é admitir que temos esse problema. E quando, isto também é muito importante, quando vamos perante Deus, devemos perceber que somos indignos, que somos, de facto, como coxos, como aleijados. Não devemos ir perante Deus como se valêssemos de alguma coisa. Esse foi o grande erro do fariseu, na história que o Senhor conta, do fariseu e do publicano, em que o fariseu foi cheio de si mesmo e o publicano foi
a Deus reconhecendo que era pecador, reconhecendo que era indigno, reconhecendo que não merecia nada. E todos nós devemos também reconhecer esse estado de pecadores, esse estado de coxos, de pessoas que não valem nada. Porque se formos a ver, não temos tempo para ler agora esse relato, mas o fariseu ia de facto cheio de si mesmo. Eu não sei se já vos disse que a única vez que vocês encontram, pelo menos na versão de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, a única vez em que aparece na Bíblia o verbo jejuar, conjugado na primeira pessoa do singular, no presente do indicativo, ou seja, jejuo, é aqui nesta passagem. É a única pessoa que diz em voz alta, ou para si mesmo, falando com Deus, eu jejuo. Isto é revelador de uma arrogância, de uma presunção extrema, porque o jejum era suposto ser algo que a pessoa fazia, sem estar a gabar-se disso. Então este homem é o único que o faz. E vai perante Deus, não ciente da sua limitação, das suas falhas, completamente ao contrário do publicano, que vai perante Deus e diz: tem misericórdia de mim, que sou pecador. E esta atitude do publicano é exatamente a atitude de um famoso coxo na palavra de Deus. Quem é o coxo mais famoso na palavra de Deus? É o Mefibosete. O Mefibosete, que era filho de Jonatas, nós lemos que a dada altura, lemos isso em primeiro livro de Samuel, capítulo 9, vemos que David, quando já tinha estabelecido o seu reino, diz assim: há alguém da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Porque David tinha feito uma promessa a Jonatas, que iriam cuidar um do outro e da sua descendência. Então ele diz: alguém para que lhe faça bem. E reparem que o que David está a fazer é exatamente o contrário daquilo que era normal. Porque quando um rei entrava em cena, basicamente, quando havia uma nova dinastia, o que é uma nova dinastia? Quando há um rei que não é descendente dos reis do rei anterior. Ou seja, houve ali uma nova dinastia. O normal era eliminar toda a descendência do rei anterior, para que ninguém tivesse ideias de reclamar o direito ao trono. E David faz exatamente o contrário. O que seria normal num rei ímpio, que não era o caso de David, era alguém da casa de Saul para que eu o limpe da face da terra? Não, ele diz: alguém para que lhe faça bem por amor de Jonatas. E é ao certo que diz, assim, é Mefibosete. Então o Mefibosete é chamado à presença do rei. Eu não sei se ele terá ido à presença do rei com medo. Olha, é desta vez que vou. Safei-me quando o meu avô e o meu pai foram mortos, mas agora já fui. O David vai dar cabo de mim. E reparem, David faz exatamente o contrário daquilo que seria de esperar. Tal como o Senhor, em relação a nós, faz exatamente o contrário daquilo que nós merecíamos. Nós que merecíamos uma punição, uma punição exemplar, Deus dá-nos uma salvação exemplar, uma salvação acima daquilo que nós poderíamos imaginar. E reparem que, quando nós lemos isso, segundo o livro de Samuel 9, e quando Mefibosete vem perante Deus, se inclina por terra, prostrou com o rosto em terra e se inclinou e disse: eis aqui teu servo. E David diz: não temas, vou fazer-te bem por amor de Jonatas teu pai, e vou dar-te as terras que eram de Saul, teu avô. E reparem o que é que Mefibosete diz: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto como eu? Ou seja, ele reconhece a sua indignidade, que não merecia absolutamente nada da parte de Deus. E deve ser esta a postura de qualquer pessoa perante Deus. Tanto do perdido que vem a Deus para salvação, como do crente que tem consciência de que nada merece da parte de Deus. Devemos compreender de que somos coxos, que somos aleijados, que somos falhados e que devemos ficar gratos por Deus olhar sequer para nós. Quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto como eu? Deus faz muito mais do que aquilo que nós merecemos. Também me faz lembrar aquela parábola das bodas que nós lemos em Lucas 14, que
o senhor faz umas bodas e ninguém quer vir, nenhum dos convidados. Arranjam todos desculpas, casei, não posso vir, comprei um terreno, tenho de ir ver, comprei uma junta de bois e tenho de experimentar. Arranjam todos desculpas. Então, o senhor diz para ir buscar, em busca de quem? Dos coxos, dos mancos, dos aleijados, dos pobres. E é desses que... são esses que estão prontos, que estão dispostos a aceitar, a usufruir da graça de Deus. O coxear, falando ainda um bocadinho mais do sentido da palavra Cláudia, faz-me lembrar também um episódio da nação de Israel, em que Elias tem de dizer à nação de Israel: até quando? O quê? Até quando cocheareis entre dois caminhos? Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Cochear entre dois caminhos, eu vou dar-vos aqui uma ideia do que é que pode ser cochear entre dois caminhos. Experimentem, e em alguns casos não será nada fácil, experimentem caminhar com um pé no passeio e com outro pé na estrada. Não é nada confortável. É mesmo muito desconfortável. Eu, às vezes, a caminhar lá perto de casa, tenho um passeio que é ligeiramente inclinado e já é desconfortável caminhar assim. Num passeio ligeiramente inclinado, caminhar ao longo daquilo é desconfortável para os nossos pés. E caminhar em cima de um passeio e da estrada é bastante difícil. E não é nada confortável. E da mesma forma, era isto que a nação de Israel estava a fazer. Estavam a tentar conciliar andar com Baal e andar com Deus. E Elias tem-lhes de dizer: até quando? Parem lá com isso. Não faz sentido. E é bastante interessante que esta palavra cochear, o cocheareis, eu fui ver, não no original, escrito em hebraico, nem na tradução para grego, que é a Septuaginta, a tradução do Velho Testamento, mas fui ver a tradução que, penso que a tradução de uso mais comum durante séculos, traduzida para latim, que era a Vulgata. Provavelmente alguns já ouviram falar da Vulgata, que era a versão da Bíblia traduzida por Jerónimo, que foi de uso comum e corrente até começarem a surgir as traduções noutras línguas, porque durante séculos quem tinha um monopólio, por assim dizer, das Bíblias era a Igreja Católica e tinha apenas a tradução em latim. Então fui lá ver essa tradução, como é que aparecia a palavra cochear. A palavra que aparece é claudicatis. Claudicatis é claudicar. Claudicar não é um stand de automóveis de propriedade de uma pessoa chamada Cláudia, ou Cláudio, não é? Claudicar é mancar, vacilar entre um e outro. É? Até quando claudicareis? Andareis assim a mancar, sem saber por onde é que andam. Isto não faz sentido. E nós, em maior ou menor medida, podemos cair neste erro de claudicar. Não digo necessariamente de andar com o pé no mundo, de uma forma declarada, andar a viver uma vida boémia, uma vida mundana, e depois ao domingo vir aqui à igreja e fazer conta que está tudo bem. Claro, isso está completamente errado, mas todos nós, em certa medida, podemos cair nesse erro de viver a semana como se não fôssemos crentes, como se Deus não fosse relevante para as nossas vidas, como se a palavra de Deus não fosse o bem mais precioso que nós temos. E depois ao domingo lá nos lembramos: olha, hoje é dia de ir à igreja, deixa-me vestir um bocadinho melhor, deixa-me pôr a roupa do domingo e a cara do domingo e a postura do domingo. Isto também e depois parecer que está tudo bem. Isto também é claudicar. Isto também é andar a cochear entre dois caminhos. E também o ser coxo também me faz lembrar, e devemos ter muito cuidado com isso. Também está de certa forma associado àquilo que estava a falar agora, que é, a dada altura, o profeta Malaquias tem de repreender a nação de Israel, a nação de Judá, neste caso, em Jerusalém, e dizer: quando vocês vêm oferecer um sacrifício, o que é que vocês oferecem? Oferecem um sacrifício coxo.
ou cego, ou aleijado, um sacrifício de segunda. Ora, experimenta oferecer isso ao teu Senhor, ao teu príncipe. Achas que ele vai aceitar? Achas que o teu Senhor, o teu patrão, por assim dizer, vai aceitar um bem de segunda qualidade? Certeza que não. E tu atreves-te a oferecer isso a Deus? Muito cuidado também em relação a darmos a Deus as sobras. Darmos a Deus ofertas de segunda qualidade. Porque era isto que a nação de Israel estava a fazer. Então, sobre o ser coxo, sobre o ser Cláudia, cuidado com aligeirar, atenuar as nossas falhas. Devemos todos reconhecer que somos indignos, que não merecemos a graça de Deus, e devemos ir perante Deus como Mefibosete foi perante David, reconhecendo que nada merecia da parte de David. E cuidado com o claudicar, cuidado com o vacilar, com andar aqui com o pé no mundo e um pé na igreja. E isto pode ser mais sutil do que nós possamos pensar. Todos nós podemos, em certa medida, incorrer neste erro. Agora, para terminar, quem era Cláudia? Não sabemos ao certo. Poderia ser alguém da nobreza, porque Cláudio era um nome normalmente associado à nobreza, como o imperador Cláudio, que era coxo. E o que é aqui relevante? Cláudia estava com Paulo, numa altura em que todos se afastaram de Paulo, todos, ou praticamente todos, terão chegado à conclusão, isto de andar com Paulo já deu o que tinha a dar, Paulo está prestes a partir deste mundo, tudo vai ficar em nada, vai tudo dissolver-se, vou seguir a minha vida, mas não. Esta mulher e estes homens que a Bíblia fala, Eubulino, Pudens e Cláudia, estavam com Paulo, estavam suficientemente perto para poderem comunicar com Paulo. O que é que poderiam fazer? Eventualmente ajudá-lo, ajudando no seu sustento, porque estar numa prisão ali em Roma não era o hotel de 5 estrelas que é agora para certos presos, nada disso, era bem difícil. E é interessante também que Paulo usa esta mulher, de certa forma, para espicaçar Timóteo. Vamos ver Paulo a dizer, Timóteo, olha, até uma mulher está aqui, perto de mim. Normalmente, o serviço na obra de Deus, parece que as mulheres não fazem nada. As mulheres estão relegadas para um papel de inferioridade. Alguns até dizem, a mulher as mulheres estão sentadas lá atrás, não fazem nada, a mulher, já ouvi isto até, a mulher parece que é uma múmia, está ali parada, quieta, não faz nada, não fala. Claro que a instrução da palavra de Deus é que a mulher não deve ensinar, a mulher deve aprender em silêncio, mas há outras coisas que pode fazer. E por vezes foca-se demasiado naquilo que a mulher não faz e não naquilo que a mulher pode fazer. E consolar Paulo nestes últimos dias da sua vida é algo que Cláudia podia fazer. E certamente, quando Paulo estava a cada dia à espera de que abrissem a porta da sua prisão e o levassem para ser decapitado, como cremos que terá acontecido, certamente a lembrança de Cláudia, desta mulher que se preocupava com Paulo, certamente o consolava. Tal como outros, Onesíforo, que nós lemos no início desta epístola, que muitas vezes me procurou e me recriou. Ou seja, consolou a Paulo naqueles momentos difíceis. Certamente a lembrança em Paulo desta mulher, Cláudia, certamente o confortava. E tal como Cláudia esteve com Paulo até ao fim, também espero que, no meu caso, a minha Cláudia esteja com Paulo, que sou eu, até ao fim, e que também possa confortar, consolar, no meio das situações difíceis da vida. Aprendamos depois com esta mulher simples, que não esperava ser famosa, esperava apenas poder confortar Paulo naquela hora difícil, e vemos como Paulo deu-lhe um lugar de destaque. A última pessoa de quem Paulo fala, com exceção do Senhor Jesus Cristo, é uma mulher de nome Cláudia,
da qual nós podemos tirar algumas lições. Que o Senhor nos abençoe e um bom domingo para todos.